para que ela faça uma explanação sobre o Fundeb, que está sendo discutido no Congresso, e qual é o impacto que vai ter em Caxias. A previsão é que o Fundeb seja votado na segunda e na terça, né, na Câmara. Tem algumas mudanças que estão sendo aventadas por lá, mas a gente vai, então, ouvir a Annelise, que vai fazer uma apresentação de meia hora, por aí, né, Annelise? E depois abre para perguntas. Então, a primeira hora de reunião é este assunto. Depois nós vamos entrar com outros temas, né, da nossa pauta. Podemos iniciar? Tudo certo? Annelise, você com a palavra, então. Tá, vocês estão me ouvindo bem? E estão vendo a apresentação aí na tela? Eu estou. Então, vamos lá, então. Primeiro, boa tarde, né, a todos. Obrigado pelo convite aí, afinal de contas, a gente lá no Diese, às vezes, produz muitas coisas e acaba não tendo tantos espaços e, às vezes, nem consegue tempo. Foi bom que deu para compatibilizar a agenda aqui para conversarmos um pouquinho. Bom, então, gente, na verdade... porque tu tá no programinha. Silvana, agora é o teu microfone que está aberto. Obrigada. Então, eu separei aqui algumas informações para compartilhar um pouco com vocês. Eu também não sei, assim, o quanto todos, né, que estão participando aqui da reunião acompanham, né, de perto o Fundeb. Imagino que sim, então não vou entrar em questões mais conceituais, históricas, né? Eu vou mais, assim, talvez só para a gente alinhar, né, um conhecimento e aí já passar para o impacto mesmo em Caxias, né, que foi essa demanda específica que a Silvana trouxe aqui para a gente do Diese. Vamos lá, então. Bom, primeira coisa é um pouco isso que a Silvana falou, né, do cenário atual, né? Então, o que está acontecendo? Todo mundo, imagino que aqui nesse espaço, né, que vocês conversem, né, regularmente sobre as questões de educação, estão acompanhando mais de perto. A gente sabe, né, dessa questão que o Fundeb, então, é para terminar agora no final do ano, está tramitando no Congresso, né, essa PEC 1515, que é encabeçada pela deputada Dorinha, que já foram feitas muitas audiências públicas. Não sei se vocês aqui, alguns, né, que estão na reunião, talvez até tiveram a oportunidade de participar aqui no Rio Grande do Sul, tiveram, né, algumas atividades, não só com a própria deputada Dorinha, mas também em outros, né, espaços também de debate para discutir o que está nessa PEC 1515, mas ela tem sofrido algumas alterações aí ao longo desses debates, né? Já foram mais de 100 audiências públicas, né, pelo que a deputada coloca. E aí, claro, né, as instituições vão incidindo, né, em cima daquilo que está lá. Então, a previsão é isso, né? A Silvana comentou, a previsão é que tenha uma votação como pauta única no próximo dia 20 de julho, né? E a ideia, então, é apreciar em 2 turnos, ou seja, já é apreciar tudo e concluir até o dia seguinte da votação, né? Então, pelo menos é uma questão que o próprio Rodrigo Maia, né, da Câmara, colocou que estaria, né, de acordo. A gente vai ver, porque isso também já foi adiado tantas vezes que a gente fica um pouco, né, sem saber se vai acontecer de fato. Mas a questão é que a importância do Fundeb, ela é indiscutível, né, do ponto de vista de quem está atendendo, né, dentro da educação pública. Hoje a gente sabe que o Fundeb financia 63% da educação básica da rede pública no Brasil, né? E isso vai de ensino, então, da creche até o ensino médio, incluindo o EJA. E as mudanças que aconteceram aí ao longo da discussão da PEC, que a gente precisa ter em mente, é que houveram muitas tentativas, né, de alterar a proposta, que é efetivamente ampliar a participação da União, uma vez que hoje esse financiamento da educação através do Fundeb, 90% é custeado por estados e municípios, né? Então, diante da distribuição do próprio bolo tributário, esse é o principal, digamos, a principal questão, né, discutida dentro do Fundeb. Para vocês terem uma ideia, só para dar um dado mais geral, assim, hoje
No Brasil, a carga tributária brasileira é 33%, certo? Então, assim, desses 33% que qualquer cidadão paga em tributos, a União fica com 55% desse valor, os estados ficam com 26% desse valor e os municípios com 19%, né? Então, a gente já vê aí que há uma concentração do bolo tributário na União, né? Então, o que todo mundo da bancada da educação e tal está colocando? Que não, tem que repartir melhor isso, né? E esse é o principal mote do projeto do Fundeb. Além do mais, se nós olharmos para quem investe em educação pública diante dos entes, um dos dados mais atuais, que no caso é de 2018, que nós temos, com base nos dados do INEP, a gente verifica que do total de investimento em educação pública, 31% é custeado pelos municípios, 34% pelos estados e 16% só pelo governo federal, né? Então, é urgente, é primordial que a União amplie, né, um aporte, e aí dentro disso está toda essa discussão do Fundeb. O fato é que a gente vai sofrendo as pressões, né? Então, no meio de toda essa discussão, se cogitou, né? Como vocês devem ter acompanhado aí, a expectativa de colocar para que esses recursos do Fundeb possam pagar aposentados, o que não é permitido hoje, possam também ser entregues, né, para compra de voucher, enfim, tudo que no caso a ala mais progressista, né, que defende uma educação pública universal de qualidade, funciona contrariamente, né, pelo que a gente sabe dos prejuízos, né, que isso traz, que é a própria mercantilização da educação. Então, o último parecer, eu procurei colocar o link aqui para quem quiser depois, né, olhar o texto. O último texto, com todas as alterações que tiveram, e aí teve uma discussão grande em relação à verba do salário e educação, mas a principal mudança diz respeito mesmo aos percentuais, né, de complementação da União, em cima disso que eu acabei de comentar com vocês. Então, houve um aumento, na verdade, houve uma mudança na graduação desses percentuais. Então, ao invés de ser 15%, que foi o que o projeto estava preconizando, né, passaria, então, para um patamar nessa última redação, onde inicia com uma complementação da União de 12,5% já em 2021, e aí vai crescendo mais 2,5% no segundo ano, depois 1,5% no terceiro e no quarto ano, e cresce mais 1% nos 2 anos seguintes, né? De forma, então, a atingir 10% no sexto ano, que hoje a complementação da União é de apenas 10%, né? Então, mesmo com as alterações que tiveram desse texto da deputada Dorinha dentro da PEC, ainda estaria mantida nessa complementação até o sexto ano de 20%. Bom, gente, eu não sei, talvez aqui acho que a gente possa passar, até queria saber, assim, todo mundo que está aqui, acho que já tem uma afinidade com o Fundeb ou não? Gostaria, assim, que eu desse um panorama, o que tu acha, Silvana? Pessoal, vamos ouvir ali acho que vamos tentar ver pelas mãozinhas aí, quem é que acha que precisa de uma geral ou conhece o Fundeb? Vamos dar uma geral para uniformizar? Eu acho que dá uma geral, Annelise. Tá. Dá uma explicação, assim, rapidinha, tá. Só para a gente refrescar a memória. Tá bom. Então, bom, assim, para alinharmos, então, entre nós, né, o que é o Fundeb? Às vezes, muita gente pensa que o Fundeb é um valor que vem, né? Como eu fiquei falando agora da complementação da União, isso, de fato, é um aporte feito pela União, mas o Fundeb, no fundo, ele nada mais é do que uma garantia de reserva de uma parte do que o município e o estado arrecada que seja direcionado para a educação. Então, é um conjunto de 27 fundos, né, no caso 26 dos estados e o do Distrito Federal, que redistribui os recursos destinados à educação. Então, os recursos dos fundos, eles são utilizados para valorizar os professores, desenvolver e manter funcionando todas as etapas da educação básica, né? Como eu falei antes, creche até o ensino médio, inclusive o EJA. E o Fundeb, ele entrou em vigor em 2007
né, portanto, aí no governo do PT, e vai se estender até 2020. É por isso que está essa discussão de aprova ou não, né? O Fundeb, ele substituiu o Fundef, que funcionou desde 98, então até o ano de 2007 ali. E o fundo atual ele, apesar, né, de ainda ter muita discussão em torno da metodologia, porque de fato ainda tem muitas coisas para serem ajustadas, e a PEC também busca, né, trazer um pouco mais de equidade nesses repasses. É uma discussão bem ampla, mas na verdade o principal objetivo é redistribuir o maior número de receitas para garantir uma ampliação das matrículas, na medida em que a gente ainda tem um contingente importante de pessoas fora da sala de aula, né? É principalmente na educação infantil, né, que entra, né, toda a questão de creche, e também o ensino fundamental, que a gente avançou bastante e certamente foi graças ao Fundeb, né? Mas ele é um recurso também, gente, que garante a própria possibilidade dos estados e principalmente dos municípios pagar o piso, né, do magistério. O piso do magistério, ele já existe há alguns anos, ele historicamente, assim, desde que existe, ele tem tido um reajuste superior à inflação, e se não tivesse, né, uma garantia de reserva desses recursos, certamente esses reajustes eles não teriam sido, né, conseguidos, porque, enfim, os municípios acabam tendo muitas vezes, uma incapacidade, né, de fato, nem é só uma incapacidade alocativa, mas é uma impossibilidade de arrecadação mesmo. Municípios mais carentes, mais pobres, enfrentam esses problemas, né? Então, o principal objetivo do Fundeb é diminuir a desigualdade de recursos entre as redes de ensino, né? E é importante também porque faz com que a diferença entre a rede que mais investe por aluno e a que menos investe por aluno caia na medida em que há essa redistribuição, né? Então, claro que no âmbito brasileiro acaba que a maior parte do aporte que é feito, inclusive pela União, se a gente olhar nessa complementação, é dos 10% que já existe hoje, e eles ficam basicamente em territórios do norte brasileiro, né? Porque aqui a gente ainda tem uma condição econômica melhor. Então, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, dentro dessa redistribuição, nós somos doadores de recursos, né, enquanto Estado, o que não é o caso do município de Caxias, que a gente já vai ver em seguida, tá? Então, ele tem esse aspecto, né, e auxilia também na universalização da educação básica, principalmente auxiliando esses territórios que não têm tantas capacidades. Bom, e o que pode ser com esses recursos do Fundeb, né? O que pode ser feito? 60% desse dinheiro tem que ser aplicado, né, no pagamento de salário dos professores da rede pública na ativa. Então, aqui a gente tem uma discussão importante, né, porque por ele ser um fundo que reserva, né, que vincula recurso necessariamente à educação, garantindo que tenha esse destino, caso ele não exista. Claro que os municípios, os estados vão continuar aplicando em educação, né? É uma das, digamos assim, das principais funções do estado. Mas, na verdade, a gente não tem uma garantia, por exemplo, que esse direcionamento seja para pagamento de professores da ativa, garantindo uma ampliação até de atendimento, né? Enfim, a gente está vendo hoje que muitos estados e municípios estão com essa discussão bastante acirrada em relação a próprias trabalhadores, servidores inativos, né? Então, deixar de existir o Fundeb com os regramentos que ele tem, certamente esses recursos passariam, né, a ser pagos, seriam utilizados para pagar inativos. E, bom, daqui um pouco, se a gente olhar, a gente sabe que os servidores também inativos crescem, né? Porque, enfim, isso tem a ver com a própria pirâmide demográfica. Aqui no Rio Grande do Sul, isso ainda é mais evidente. E aí, imaginem isso ao longo do tempo, que naturalmente esses recursos passariam a ser destinados para os inativos e a gente ia ter cada vez menos, né, um amparo lá para quem está na atividade, ou seja, haveria necessariamente uma precarização, né, da educação. O dinheiro também, de acordo com a previsão atual e também da PEC, né, que ele pode ser usado não só na remuneração, 60% no mínimo na remuneração, mas também para outros, né, para manutenção da escola, que Caxias destina a maior parte, né, para pagar professor.
Bom, então, só um pouquinho, acho que voltou aqui. Seguindo aqui, como que é formado, né, o Fundeb? Então, é isso. O município, ele vai arrecadar lá os seus impostos locais, né? O que ele faz é reservar 20% dessa arrecadação para formar o fundo, certo? E aí, o que esse fundo conseguir captar de valores, vai ser feito, né, uma análise aí, de acordo com o FNDE, enfim, faz essa avaliação olhando para o número de matriculados e aí sim faz a redistribuição onde o município vai receber de volta esse valor, digamos assim, né, para facilitar o entendimento. E aí isso é o que ele vai ter que investir necessariamente em educação. Então, uma forma de a gente olhar se o município ele seria prejudicado ou não dentro desse processo do fim do Fundeb, né, caso isso acontecesse, é olhar justamente para o saldo, ou seja, o valor que é recebido pelo fundo, né, de acordo com o número de matrículas que aquele território tem, menos o valor que é enviado para o fundo, de acordo às próprias receitas, né? Porque é isso, como há uma redistribuição de recursos, como eu dei o caso aqui do estado do Rio Grande do Sul, que ajuda o estado em si, ele é doador de recursos para o fundo, mas os municípios que estão dentro do Rio Grande do Sul são beneficiados por isso, certo? E aí, cada um desses entes é possível a gente apurar um saldo, certo? Que é tudo que o valor que foi recebido pelo fundo e o valor que foi enviado. E quando ele é positivo, então seria um valor a mais que o município contou por conta da existência do Fundeb para custear a educação. Quando ele é negativo, é porque ele doou, ele contribuiu para outras regiões que têm atrasos, né, econômicos ou tem um número maior de matrículas em relação até a uma questão demográfica ou porque demorou mais a dar acesso, né? Então tem mais gente ingressando porque estava fora da escola. Então ajuda esses municípios a custear, né, um período transitório ou mesmo uma situação econômica diferenciada que aquele território tenha. E aí, quando a gente olha para o Brasil, nós fizemos uma nota técnica no Diese específica sobre essa questão do Fundeb, onde a gente procurou olhar qual é o impacto do fim do Fundeb para os municípios brasileiros, tá? Então, só coloquei uma tabelinha que vocês estão vendo aí na tela, onde mostra o seguinte: de todos os municípios brasileiros, pelo menos 3.701 perderiam recursos com o fim do Fundeb, ou seja, 71% dos municípios analisados seriam diretamente prejudicados, porque perderiam investimento com essa conta, né, onde a gente acabou de ver ali. Ele recebe mais do que doa para o fundo, tá? Em relação ao número de matrículas, seriam mais de 20 milhões de matrículas, né? Mais de 20 milhões de alunos atingidos, ou seja, 94% dos alunos que estão na rede pública municipal seriam prejudicados com o fim do Fundeb, tá? Bom, e no Rio Grande do Sul, né? O que dá para a gente olhar aqui? O Rio Grande do Sul tem uma condição econômica, né, melhor do que outros estados, mas mesmo assim nós teríamos um grande número de municípios atingidos, certo? Quase a metade dos municípios gaúchos perderiam recursos. Então, aqui nós temos, hoje no Rio Grande do Sul tem 497 municípios, isso significa que 229 municípios perderiam recursos, ou seja, 46,36%, e em número de matrículas seriam 879 mil matrículas, ou seja, quase 90% dos nossos alunos seriam, né, prejudicados com o fim do Fundeb. E quando a gente olha quais os municípios dentro do nosso estado que seriam mais atingidos, tem essa tabelinha aqui que mostra onde os municípios mais atingidos seriam Viamão, Pelotas, São Leopoldo, Caxias, na quarta colocação, como um dos municípios que mais perderiam recursos. E aí depois a gente ainda tem Novo Hamburgo, Gravataí, Alvorada, Porto Alegre, Santa Maria e Sapucaia, né? Então, o que é essa conta aqui? Vamos olhando aqui juntos Caxias, né? Caxias envia para o Fundeb, ou seja, reserva da sua arrecadação em cima daqueles 20%, 105 milhões no ano, tá? Aqui eu peguei um ano aqui para a gente utilizar como exemplo. E, na verdade, recebe
depois da redistribuição, 177 milhões, ou seja, Caxias conta com 72 milhões por ano a mais para custear a educação municipal. Então, certamente, o fim do Fundeb atingiria em cheio, né, Caxias do Sul. E aqui eu procurei fazer um exercício só para vocês verem em relação ao custo aluno também, para a gente dar uma olhada do prejuízo para o aluno, certo? Então, se Caxias tem um investimento na educação total de 358 milhões, tá? Por ano. Se o saldo, olhando só para a questão do Fundeb, significa que Caxias recebe um aporte de 72 milhões, a gente está dizendo que o Fundeb, no total de investimento da função educação dentro do orçamento de Caxias, representa 20%, certo? Isso significa dizer o quê? Um valor anual por estudante hoje em Caxias com o Fundeb é em torno de 10 mil reais, certo? Sem o Fundeb passa para 8 mil, porque cai em 20% essa capacidade, né? É claro que aqui a gente ainda vai ter vários outros reflexos, né? Porque a gente ainda está convivendo com uma pandemia, a gente vai ter um aumento aí na demanda, né? Porque são questões que vão aparecer no pós-pandemia, mas de um modo geral, sem considerar esses outros fatores, a gente já vê de cara isso, né? Que perde, então, 20% do investimento em educação. O valor investido na educação, ele cairia de 358 milhões para cerca de 286 milhões e o valor investido por estudante cai de 10 mil para 8 mil, certo? Aí a gente ainda pode olhar para a questão da importância do Fundeb para Caxias, bom, primeiro que Caxias investe hoje o mínimo que tem que investir em educação, né, de acordo com a própria lei de responsabilidade fiscal e etc., é 25%. O último dado que nós temos é que Caxias investe em educação 26,1%, né, da sua receita corrente líquida. Então, certamente cairia, né, consideravelmente e teria mais dificuldade, né, para atingir esses percentuais. E, além disso, uma questão importante de todos os recursos do Fundeb, Caxias direciona mais ou menos 92%, né? Já chegou a ter períodos aí de direcionar 100% do Fundeb para pagar a remuneração do magistério. Então, necessariamente haverá uma dificuldade muito próxima de saldar, né, o pagamento da folha e garantir o pagamento desses servidores. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui para vocês o orçamento da educação de Caxias de 2020, só para a gente dar uma olhada do quanto que representa o Fundeb, né? Então, aqui tem o total do que a educação de Caxias está contando hoje de recursos, né? Uma pequena parte são recursos livres, a maior parte são recursos vinculados, né? E sempre se buscou essa política de vinculação de recursos que é efetivamente para garantir o financiamento. E hoje, considerando esses dados aqui que eu busquei junto ao Tribunal de Contas, e ele advém, no caso das próprias declarações feitas pelo município, né, enviadas para o tribunal, nós vemos aqui que do total de recursos aplicados em educação nesse ano, que vai até 30 de junho, nesse caso, 51% dos valores foram do Fundeb, né? Então, imaginem se o Fundeb acaba, o quanto isso é complicado para a educação de Caxias. Bom, gente, aí aqui só coloquei assim, bom, o fim, né, do Fundeb, ele de fato pode gerar um colapso nas redes educacionais, né, porque está cada vez mais acirrada a disputa por recursos, então garantir essa vinculação garante que a gente tenha uma educação. O impacto também, muitas pessoas podem pensar que tem muitas redes que serão beneficiadas porque são doadoras de recursos, né? O que não é o caso de Caxias, mas, enfim, outros municípios. Na Serra Gaúcha tem alguns municípios que doam, né? Porque tem um número reduzido de matrículas e tem uma arrecadação, porque tem uma grande empresa, enfim, que se destaca e acaba... Mas não, né? Porque, assim... Nem esses serão beneficiados, porque no longo prazo, mesmo os municípios que não perdem investimentos, eles vão ser prejudicados à medida que redes próximas vão ser sucateadas, então vai ter uma maior procura por vagas, sobrecarregando, né, a gestão educacional desses lugares.
E essa dificuldade ela vai se agravar no longo prazo, porque, enfim, as comunidades vão se dando conta que a própria qualidade daí de ensino vai caindo, né, no médio prazo, e por isso que a gente fala que seria, né, um colapso aí no longo prazo. Eu tô, gente, deixando aqui para vocês uma indicação de três materiais, na verdade, no site do Diese, porque como o tempo é curto, né, mas a gente tem muita coisa interessante sobre esse tema, e específico do Fundeb a gente tem essa nota técnica, que eu tô deixando o link aqui para quem quiser ver depois, dá para compartilhar essa apresentação. Tem uma outra nota técnica que eu acho muito pertinente, que é uma nota que foi elaborada pensando em contrapor argumentos em cima das estatísticas que a própria OCDE divulga, né? Então, a gente teve aí o último ministro da Educação que falava muita coisa que o Brasil investe muito em educação superior, pouco em educação básica, que a própria educação não está, né, no caso, não tem uma subaplicação. Nessa nota técnica tem argumentos que destroem todos esses conceitos, né, errados que existem. E, além disso, tem um podcast também de um grupo que eu participo, tem uma outra colega do Diese também que participa, que é um grupo chamado de Outra Economia, onde a gente procura traduzir, né, o economês, assim, para as pessoas entenderem, e tem um episódio que eu coloquei o link aqui, que é quanto custa a educação pública, né? Então, sempre isso é uma discussão, e lá a gente tenta desmistificar isso, que a educação pública ela é muito vantajosa, né? A educação privada ela é muito, infinitamente mais cara, né, do que a educação pública hoje. E para fechar, eu acho que, claro, agora a gente posso ficar, né, aqui para perguntas, enfim, mas eu queria chamar a atenção também para essa questão, vi que na pauta aqui da reunião de vocês está a Lei Complementar 173, né, então pertinente lembrar que dentro da Lei Complementar 173 houveram, né, primeiro, todas aquelas contrapartidas, né, que vocês, enfim, estão discutindo certamente, de não ter, né, o aumento maior que a inflação para até o final de 2021, né? Ou seja, não podendo ampliar serviços públicos, que nada mais é do que a PEC do teto dos gastos no município. É isso, né? E aí colocaram ali várias contrapartidas que teriam impacto na educação. E aí problematizar, olhando para isso, que a gente está discutindo o fim do Fundeb, associado com essa Lei Complementar 173, o quanto dramático seria, imaginando que os estabelecimentos de ensino, eles vão precisar ter adequações, né, gente, a partir da pandemia. Então, vai precisar ter mais lugares para higienização, vai ter que ter, em alguns lugares, até obra de saneamento básico, que não tem. Os trabalhadores vão ter que contar com mais EPIs. Tem também toda a questão dos trabalhadores que estão em grupo de risco, né? Então, a gente vai ter que manter esses profissionais afastados da sala de aula, mas vamos ter que continuar pagando salário. E como os que já estão na ativa estão sobrecarregados, nós teríamos que contratar mais, e aí não pode aumentar recurso, e aí quer terminar o Fundeb, né? Então, imagino como é dramático isso. E, além disso, também, a gente ainda vai ter, provavelmente, uma expansão de oferta, né? Então, imaginem, vocês devem estar acompanhando aí no noticiário, todo dia, né? Anúncio de creches que estão fechando. Isso vem tudo para a educação pública, né? Porque as famílias estão com uma queda de renda absoluta, né? Afinal de contas, a expectativa do PIB aí é que caia no ano de 2020. Nós do Diese estamos prevendo aí entre 8% até 10%. Então, isso é queda na renda das famílias, e essas famílias vão precisar ter, né, um amparo do setor público para receber suas crianças. Então, vai haver uma expansão, vai precisar haver uma expansão de oferta sem ter, né, uma contrapartida do Estado. Então, são questões que estão presentes, e eu acho que é uma preocupação de todos nós, né? Então, acho que o objetivo mesmo é que a gente possa unir esforços aí para garantir que o Fundeb seja, né, aprovado na próxima terça-feira. É isso, gente. Deu 28 minutos, Silvana. Mas olha, que moça disciplinada, né? Obrigada, Neuse. Acho que agora a gente só tira do... Vou tirar aqui. Isso, que daí facilita para os outros se enxergarem. Quem quiser fazer perguntas, eu não sei se o chat já está habilitado, como é que nós estamos, mas enfim... se não, pode
desligar o microfone e fazer perguntas. Nós vamos ver quem tem algumas perguntas para fazer, umas 5, 6 perguntas. Depois a gente passa para o próximo ponto. Alguém que quer perguntar? Eu gostaria que ela falasse de novo a proporção, a porcentagem, né, de arrecadação do município, estado e da União, tá? Só para anotar aqui, que ela já falou, Okay. mas eu não peguei o número. Ok. Mais alguma pergunta? Vamos fazer um bloquinho de 3, 4 perguntas? Vamos ver se tem no chat alguma pergunta. Muito bem explanado e tal, o pessoal está funcionando, o chat pode me perguntar ali quem quer. Eu tenho uma pergunta, Nelise. Então, assim, mesmo o custo aluno sendo o valor X, que é divulgado todo ano, ele é uma estimativa em cima da receita. Se a receita cai, como agora está diminuindo um pouco em função da crise toda, do Covid, se a receita cai também a receita do Fundeb, ou aquele valor aluno já está garantido? E outra pergunta que está aqui no chat. Vamos lá. A nova lei, que é do Paulo Amaro, a nova lei do Fundeb seria suficiente diante do congelamento dos recursos para a educação? Como o Fundeb se sustenta nesse cenário? A proposta que está lá, se for aprovada, sustenta? Quando for votado, se mantém igual ou o governo pode querer fazer algum corte na hora de passar o Fundeb? Quer dizer, qual é o poder que depois o governo tem de reduzir, se tem alguma coisa prevista na lei? Eu acho que você responde essas perguntas, outras perguntas na próxima rodada, então. Pode ser pelo chat, pode ser pedindo aí a inscrição, ok? Contigo, Ana. Bom, então, a primeira questão do bolo tributário, né? Hoje é 33% a carga tributária. Desse montante, considerando que isso é 100%, 55% fica com a União, 26% ficam com os estados e 19% ficam com os municípios, tá? Então, isso sempre foi, né? É a discussão do Pacto Federativo, né? E o governo, a todo momento, inclusive apresentou uma PEC, né? Querendo fazer algumas alterações nisso, mas nunca é de uma redistribuição sem encaminhar ainda mais demandas, né? Então, o município, ele é o ente, né? Dentro dessa nossa construção federativa, que mais recebeu demanda sem ter, né, o respectivo recurso. Então, cada vez mais difícil do município executar a política pública pelas responsabilidades que tem, sem ter as contrapartidas, né? Eu gosto sempre de comentar isso, porque não é uma coisa diretamente vinculada à discussão do Fundeb, mas é o motivo do porquê que a gente luta tanto, né? Não é porque só quer ter mais recursos, mas sim porque a gente precisa, e há uma distribuição muito mal feita, né, dentro desse processo do Pacto Federativo. A outra questão do valor aluno, necessariamente haverá, né, uma redução, porque ele considera, assim, né, além de considerar o número de matrículas, então tem uma questão da arrecadação, né, e isso vai ter um impacto no valor por aluno, o que, na verdade, certamente o governo iria propor outros regramentos, né, porque ficaria inviável se houver uma queda muito significativa desses recursos, nem se conseguiria. É o que a gente viu agora, vocês devem ter acompanhado nesse ano, quando saiu o aumento do magistério, né, que foi os 12% lá, a movimentação, né, dos prefeitos, enfim, dizendo que não teriam, né, como pagar esse reajuste do piso do magistério. Isso daí seria proporcional, no caso, a um valor de estudante, aconteceriam, né, esses movimentos naturalmente, porque dependem de receitas, né, dos municípios. Então, sim. A outra questão, que é em relação à nova lei do Fundeb, se ela se sustenta, se ela é suficiente também, né? Na verdade, ela é uma lei, assim, que alguns dizem, né, meio copo cheio e meio copo vazio, né? Porque ela não é o ideal, né, que no caso a ala mais progressista, digamos, defenderia, né? Ela é o que
como a própria deputada Dorinha, em alguns espaços fala, mas assim, é o que foi possível construir dentro de quem está, para poder ser conversado com quem está no Congresso hoje, né? Mas certamente precisariam de outros recursos, né? Um exemplo que eu estou dando e que tem a ver, no caso, com a pandemia, que eu comentei, é a Lei Complementar 173, por quê? Esses recursos, que no caso de Caxias, eu até estava olhando aqui, porque eu cheguei a fazer um material para o Sindicerve, dentro desse pacto, esse programa de auxílio aos estados e municípios que o governo federal fez, Caxias vai receber 59 milhões destinados à livre aplicação, ou seja, que poderia ser destinado, né, que deverá ser destinado também para a educação, e 7 milhões para assistência e saúde, certo? Só que dentro desse valor de livre aplicação não tem nenhuma chave, nenhuma obrigatoriedade, digamos, que seja, que tenha incidência do Fundeb, que seja um recurso para a educação. É livre aplicação, o governo faz o que quiser. Então, o Fundeb também, mesmo sendo aprovado como está, e a gente olhando para a situação financeira do município hoje, nesse ano de 2020, certamente 2021, onde há uma queda da arrecadação para todos, né? Necessariamente teriam que ter outros aportes para garantir o mesmo patamar, né? Porque certamente o município não conseguiria, porque o Estado não vai, né? O município não vai direcionar a mesma proporção, digamos, do que o Fundeb vincula diante de outras emergências também que surgem. Então é isso, é uma disputa de recursos, né? E isso é muito ruim, porque nem sempre a gente tem a força política necessária e não tem essa correlação de forças, né? E essa outra questão do que o presidente pode vetar, o que ele pode fazer, né? O que a gente tem acompanhado pela discussão até dos analistas mais políticos, assim, que não é o meu caso, né? Mas é que está sendo uma discussão muito mais do Congresso do que propriamente do presidente, né? O Fundeb, ele deveria ter sido votado na última terça, ele não foi porque o governo falou que era muito recente, que o novo ministro da Educação assumiu, então eles acharam razoável dar aí mais, né, uma semana até o dia 20 para, enfim, né, o cara se integrar do assunto e poder, né, de repente emitir uma opinião, fazer alguma observação, né. Mas como isso já está sendo apresentado em várias comissões, já tem há muito tempo, né? Esse projeto já está sendo discutido pelo menos 3 anos, como eu comentei com vocês, mais de 100 audiências públicas. Isso está bastante vinculado no Congresso. Bom, o presidente pode, né? Mas, assim, é um ministro da Educação que né, assumiu há uma semana, enfim, não sei. É difícil afirmar, né? Mas poder pode. Agora, eu acho pouco provável que eles tenham força e organização para fazer isso, né? Então, não sei se eu não respondi alguma coisa e vocês podem retomar aí que eu retomo. Ok. É possível disponibilizar a apresentação? A gente pode botar lá no grupo a apresentação, Annelise? Pode sim. Vou mandar para vocês. Tá. Eu acho que tu mandou para mim. Posso disponibilizar aquela? Sim, pode. Ok. Então, daqui a pouco já vai estar no grupo e vai estar no site e no YouTube do Sindicerve a fala da Annelise. Toda essa conversa a gente gravou com a devida autorização da Annelise, né? E segunda-feira, às 18 horas, nós teremos uma live com a Annelise e com a presidente do CEPERGS, provavelmente. A gente está ainda confirmando, mas a Annelise com certeza, para falar do Fundeb e de como é que está a votação. Então, nós vamos estar com a votação na segunda e nós estaremos às 18 horas falando do Fundeb. Então, avisem também os colegas que acompanhem a live de segunda sobre o Fundeb. Então, para o pessoal ir já não só se familiarizando com o tema, mas podendo tirar dúvidas, né, na segunda-feira, tá? Estaremos aí firmes no Facebook do sindicato e nas redes sociais. O pessoal está te agradecendo, Annelise, por disponibilizar, e tem uma pergunta aqui. De forma geral, como o Diese avalia a nova proposta do Fundeb? Ficou melhor ou pior? É o copo meio cheio, meio vazio, né? E não sei se tem mais alguém que quer fazer pergunta ao vivo, enfim, não só pelo chat.
Tem alguém que quer fazer algum questionamento? Ninguém? Eu não estou vendo, viu? Se alguém quiser fazer algum questionamento, por favor, desligue o microfone e fale. Ninguém? Então, enquanto vocês pensam aí, a gente vai disponibilizar a apresentação. Então, já logo em seguida, a Rita coloca no grupo, ou a Dani. Eu não tenho como postar, mas então eu passo para a Dani já postar. Estamos no YouTube, essa apresentação, e segunda, às 18 horas, a live na página do sindicato vai ser com a Annelise e alguém de representante dos professores, a nível estadual, enfim, para a gente também ter um outro olhar, né, sobre a questão do Fundeb, tá? Então, segunda, eu espero vocês às 18 horas na página para fazerem perguntas e tal, estarão votando no Congresso e nós estaremos discutindo aqui. Ninguém tem perguntas, eu vou perguntar um pouco o cenário, eles sempre perguntam, já que estamos falando de Fundeb, e também das prefeituras. Hoje, a matéria do Pioneiro diz que a prefeitura teve uma baixa arrecadação, que a arrecadação está muito ruim, enfim. Né? Como é que será o cenário? Aqui em Caxias, a gente está numa média, mantendo aquela média de 45 com despesa de pessoal. Mas como é que se vê, então, o cenário um pouco, né? Fundeb foi bom, vai ser bom ou ruim, essa proposta que está na Câmara, e o cenário do próximo período, assim, de forma rápida, da crise, o que nos espera, se você puder dar um toque nisso, e as considerações, assim, finais. Que a gente tem insistido, né? A Prefeitura de Caxias tem uma posição estável nas finanças, embora as crises, né? Sempre se mantém, e o nosso comprometimento da Folha não é um comprometimento que inviabiliza qualquer investimento. Mas estamos sempre na luta. Agora, com a 173, entra menos dinheiro do que gostaríamos ou precisaríamos, e eles farão uma baita economia congelando os nossos vencimentos, né? Vão pagar a inflação, mas não vão pagar, por exemplo, os avanços e outros direitos. Então, tocar um pouquinho nisso para o pessoal que eles sempre perguntam, né? A prefeitura faz um choro maior do que é o problema, mas enfim, vamos lá. Então, para a Annelise, se ninguém tem perguntas, ela já vai finalizando. Bom, então, essa questão do que o Diese, né, avalia em relação à PEC 15, na verdade, a gente apoia, né, porque, claro, é importantíssimo que haja um aumento da participação da União, então acho que esse é o principal ponto, né? E também tem algumas injustiças hoje que nós vemos em relação à redistribuição dos recursos, né? Que também a PEC toca nessa questão e procura equalizar de alguma maneira. Então, dentro dessa questão do copo meio cheio, meio vazio, na verdade, a gente apoia, né, a PEC e espera que seja de fato aprovado, porque essa complementação, mesmo aí ao longo dos 6 anos, né, já que não vai ser um aumento imediato da participação da União, a gente avalia que é possível do ponto de vista orçamentário da União, né, ela tem condições de fazer esse aporte, é necessário do ponto de vista da demanda dos estudantes e das próprias condições dos entes, né, sejam os estados ou os municípios, para que haja, né, isso, para que seja aprovado, e sobretudo também porque a gente ainda tem um contingente muito grande de crianças, né, que estão fora da escola, então a gente precisa batalhar por mais recursos, né, então necessariamente a União vai ter que entrar nisso, então sim, né, a PEC melhor, é mais vantajosa do que desvantajosa, certamente. Agora, a gente também teve uma luta muito grande, porque diante de toda a discussão teve isso, né? A gente teve a questão de querer mercantilizar, que a PEC, dentro da PEC fosse previsto que os recursos pudessem, né, ser... Bom, isso pode aparecer de última hora e pode ainda piorar muito a proposta. Eu acho difícil, porque, como eu comentei, tem um alinhamento aí entre os deputados, enfim, a gente acredita, né, talvez no potencial, né, de quem está articulando, assim, diante de todas as conversas que a gente viu que aconteceu, de talvez isso não vir, né, à tona no último momento, né, na hora da votação, alguma surpresa dessas.
Em relação à economia, né, Silvana, o choro é livre, né? Os governos, eles têm também que... Eles também estão Fazer o olhando... choro. Então, assim, dentro desse processo da pandemia, gente, eu acho que é importante ter em mente o seguinte, ó, como eu falei também, a nossa perspectiva de queda do PIB é de 8,5%, 9%, tá? Isso está sendo dito não só por gente do nosso campo mais progressista, mas também por economistas, né, mais neoliberais, né, por liberais. Assim, não tem como negar, isso é um fato que está tendo uma queda na atividade econômica, né? Agora, é um erro muito grande, né, tanto um erro do governo federal como estadual e dos próprios municípios de não pensar em políticas mais setoriais. Porque, embora a gente esteja vivendo uma crise sanitária planetária, tem setores, né? E aí, para usar também um outro ditadozinho, né? Que é enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Infelizmente, tem alguns setores que estão sendo muito mais prejudicados que outros e não estão tendo socorro também para garantir emprego, né? A gente está vendo a demora nas políticas. Então, tudo isso tem um impacto muito grande, o que está recaindo muito mais sobre os trabalhadores que menos ganham, né? Então, assim, do ponto de vista do orçamento público, a redução do orçamento e esse programa de auxílio, né, ele até o momento, ele tem compensado um pouco olhando o nosso caso aqui do Rio Grande do Sul e de Caxias, tá? Ele tem sido uma verba pequena em relação às demandas, porque a gente sabe também que cresceu a demanda por serviços públicos, porque aí só olhar para a saúde, né, nesse caso, mas não é, digamos assim, uma queda onde esse auxílio ele não tenha dado ajuda nenhuma, né? Tem uma compensação. Vou dar o exemplo no caso do nosso estado do Rio Grande do Sul. Se a gente olhar o ICMS, que uma cota vai para Caxias, certo? De janeiro a junho, não, a julho, desculpa, eu já estou achando que estamos no final de julho. De janeiro a final de junho, o ICMS no montante ele caiu só 3%, né? Embora que teve um mês ali que caiu quase 30%, mas no início, no primeiro trimestre, cresceu muito, e em abril e junho teve uma queda de 12%, né? A expectativa, quando esse programa de auxílio ele foi criado, era que haveria uma queda na arrecadação dos entes em torno de 30%. Não é o que tem acontecido, né, de um modo geral em todos os meses. Então, a gente ainda está avaliando. Só que como as restrições também para atividade econômica, elas estão indo e vindo, né, porque abre, aí fecha, abre, isso impacta diretamente no nível de atividade econômica. Então, a gente ainda está observando, mas o fato é que até o momento, olhando no acumulado do ano, não houve uma queda assim tão significativa que possa colocar em xeque, no caso, o pagamento de servidores, entendeu? O salário das pessoas, isso não, ainda não tem, né, nenhuma razão para estar sendo discutido. Bom, e aí agradeço, né, Silvana? Não sei se acho que já encaminhando, assim, agradeço a oportunidade e segunda-feira, então, a gente tem mais chance de conversar um pouquinho na live lá do Sindiserv. Um abraço. Obrigada, Annelise, um abraço, né? Ela é sempre muito prestativa, Annelise, apesar de estar, né, nesse período difícil, trabalhando online, com criança pequena, né, Annelise? Nós aqui, professores, é que sabemos como é difícil e desafiador esse trabalho online, com casa, com filho, com isso, com aquilo, né? É uma nova perspectiva, é um novo desafio. Mas a Annelise é sempre muito parceira, né? Muito disponível. Então, muito obrigada. E segunda voltamos. Agora as escolas vão poder conversar, passar nos grupos das escolas, mesmo que não presencial, passem esse material e insistam para as pessoas, né, participarem da nossa live, porque lá poderão tanto fazer questões, perguntas, dúvidas, né, como também estaremos acompanhando, se estiverem na votação, estaremos com as últimas novidades da votação do Fundeb. É muito importante que o Fundeb seja votado por todas essas questões que a gente levantou. E estamos numa campanha no nosso Facebook, né, vote para os deputados votarem no Fundeb, né, apreciarem a votação e os senadores. Então, vai lá na página do sindicato, curta, compartilhe, porque isso vai fazendo movimentos de pressão também, para que não adiem mais uma vez.
né? Porque daqui a pouco o fim do ano chega e aí as coisas ficam mais difíceis. Então, nós precisamos garantir esse recurso. Ele é importante para a educação, ele é importante para nós professores, mas ele é mais importante para os nossos alunos e para a nossa cidade. Porque quem investe em educação, investe no presente e investe no futuro. E quem quer um futuro melhor, quer um futuro onde todas as crianças do município tenham acessos plenos a uma educação pública e de qualidade. Para isso é necessário recursos. E para que os recursos venham, o Fundeb é a alternativa negociada possível na nossa conjuntura. Então, vamos insistir para que votem, para que a gente possa ter um incremento de recursos que são fundamentais. Certo? Obrigada, de verdade, Annelise. Gostei. A Annelise consegue traduzir ali o economês numa linguagem mais simples para a gente poder entender e passar para os demais, tá? Até segunda. Então, se você... Tá? Obrigada.